Um dos objetos de estudo da Idade Moderna que durou entre 1400, entre meados de 1400 até, entre meados do século XV, 1400 e pouco, se eu não me engano 1453, até 1789, depois de Jesus nascer, depois de Cristo, né? Essa Idade Moderna teve um dos objetos ou campos de estudo a epistemologia ou teoria do conhecimento sempre humano. Eu não tenho recordação ou conhecimento de teoria do conhecimento em outras espécies animais. Charles Darwin foi um grande biólogo, mas quando se trata de teoria do conhecimento, os filósofos se debruçavam no homem ou no ser humano. Essa epistemologia moderna, eu coloquei essa data 1400 e pouco, 1400 e bolinhas, até 1789. Eu coloquei essa data, esse intervalo, porque esse é o período moderno. E moderno não significa contemporâneo. O mundo, a idade contemporânea, já pega mais o século passado. Ou. Ela também pega o século XIX, mas questões existencialistas e políticas e da escola de Frankfurt são mais evidenciadas ou tratadas no século passado. Idade contemporânea. Idade moderna é mais anterior. Século XV, 1400, até século XVIII, 1700. Tá. Essa epistemologia moderna, ela tem como sua propriedade escolas de pensamento que foram racionalismo e empirismo. Immanuel Kant vai revolucionar o conhecimento humano posteriormente. Mas, de início, houve racionalistas e empiristas. O objetivo da epistemologia moderna tinha como objeto levantar questões como: qual é a origem do conhecimento humano? Como ele se processa? Como o conhecimento humano se processa? O que faz o conhecimento humano ser seguro? E o que o torna inseguro? Quais são os limites do conhecimento humano? Até onde o ser humano consegue ou pode conhecer? Questões como essas são tratadas na epistemologia, na teoria do conhecimento moderna. Comecemos com
o racionalismo. Essa escola de pensamento teve como maior filósofo René Descartes. Teve outros também, como Spinoza e Leibniz. Mas fiquemos apenas com René Descartes. Esse filósofo francês contribuiu, uma de suas contribuições uma das contribuições desse filósofo francês para a filosofia foi estabelecer uma propriedade fundamental para o conhecimento humano. E essa propriedade fundamental foi quanto à segurança do conhecimento humano. O que faz o conhecimento humano ser seguro? Ele propôs, vamos ficar com essa palavra, ele propôs um método que é conhecido como método cartesiano. Um de seus preceitos é a evidência. Um outro preceito é o percurso que ele estabelece para o conhecimento humano, em que, para que o conhecimento humano seja seguro, para que um conhecimento seja seguro, é necessário ele percorrer um caminho do genérico para o mais específico. Eu citei aqui a evidência. Na evidência, para que o conhecimento seja seguro, é necessário que ele tenha ideias, é necessário ter ideias claras, é necessário que o conhecimento tenha ideias claras e distintas. Um conhecimento que tem propriedades obscuras e confusas, tal conhecimento é inseguro. Essa seria basicamente a evidência. Esse conhecimento que eu falei, do genérico, esse percurso que eu falei, que vai do genérico para o mais específico, peguemos como exemplo um campo do conhecimento. Peguemos como exemplo vamos pegar aqui uma engenharia. Eu trabalho numa universidade em que um dos cursos se chama Engenharia Agronômica. Esse campo do conhecimento possui as suas propriedades. A engenharia agronômica tem cálculo, tem também matérias relacionadas ao solo, e a matemática e o solo também possuem as suas subdivisões, as suas especificidades. A matemática, um estudante de engenharia agronômica pode estudar um campo da matemática mais puro, ele pode estudar
disciplinas, assuntos relacionados a uma matemática mais pura, mais, digamos assim, não tão relacionadas ao cotidiano, como a álgebra, por exemplo, ou a aritmética. E o solo, um estudante de engenharia agronômica pode estudar solos férteis, fertilização de solos, solos não férteis e outras coisas sobre solo. Perceba que eu saí do genérico, da engenharia agronômica, fui para a matemática e para os solos, o estudo dos solos, que é uma especificidade da engenharia agronômica, e a matemática, e da matemática eu fui para uma outra especificidade que é a matemática pura, e esse solo eu fui para uma outra especificidade que é fertilização. Eu estou fazendo um caminho do genérico para o mais específico. E para Descartes, um conhecimento seguro faz esse percurso. E um conhecimento que não faz esse percurso não é seguro. Esses dois preceitos compõem. Existem mais dois preceitos desse método cartesiano, mas eu abordei aqui apenas esses dois. Descartes então, uma de suas contribuições, ou grandes contribuições para a filosofia, foi esse método cartesiano que tinha como objetivo propor como um conhecimento é seguro, ou o que faz um conhecimento, obviamente o conhecimento humano, ser seguro. Outro exemplo de propriedade do racionalismo eu estou falando da minha percepção. Vamos pegar, por exemplo, premissas e conclusões. Eu não quero misturar filósofos, porque Aristóteles fez isso. Aristóteles ele propôs silogismo aristotélico, onde há premissas e conclusões. Mas eu não quero encaixar Descartes com Aristóteles, mas vamos pegar, por exemplo, premissas e conclusões. Por exemplo, vamos pegar vamos pegar uma fruta. Vamos colocar que toda fruta é saudável. Banana é uma fruta. Logo, a conclusão, banana é saudável.
perceba que para eu concluir que banana é saudável, repetindo, toda fruta é saudável, banana é uma fruta, logo, banana é saudável. Assim, para que eu chegue a essa conclusão de que banana é saudável, eu percorri uma linha de raciocínio. Eu não falei aqui no início da explicação do racionalismo, mas é óbvio que os racionalistas, eles procuravam estabelecer o conhecimento humano pela razão. Racionalismo, razão. Esse exemplo de silogismo que eu dei é apenas para mostrar essa linha de raciocínio que o homem faz para chegar a um conhecimento. É um exemplo apenas. Beleza. Falemos agora do empirismo. Os empiristas, eu tenho para mim que eles são mais rasos nas suas pesquisas, por mais que eles tenham razão. Não, pode confundir, por mais que eles estejam certos, porque não é a razão dos racionalistas, né? Mas os empiristas, eles não são tão profundos tanto quanto os racionalistas, mas os empiristas, eles vão mais... eles são mais diretos, digamos assim, mas isso é na minha concepção, na filosofia que eu estou falando. Os empiristas, na epistemologia, eles propõem que o conhecimento humano começa na experiência. Peguemos como exemplo David Hume. Eu, Paulo Vitor, um exemplo que eu estou criando aqui, eu, Paulo Vitor, tenho trauma de andar de bicicleta. Esse é só um exemplo. Eu tenho um trauma, eu não ando mais de bicicleta porque quando eu era criança eu caí nesse meio de transporte e quebrei meu braço. Bom, essa ideia que eu tenho atualmente relaciona-se com a impressão muito mais intensa que eu tive do fato. É uma ideia que depende da intensidade que foi do acidente.
se o acidente não tivesse ocorrido, a ideia, o trauma, o pensamento de repulsa para com a bicicleta não existiria. Então, a ideia, a impressão vívida é uma causa para a ideia pálida, fraca, atual. Se não houvesse a impressão vívida, não haveria a ideia pálida. A ideia que eu tenho atual, o trauma. Então foi necessário a experiência. O que há na história da filosofia é que estudiosos colocam muito essa questão de conflito ou disputa entre quem está certo, racionalistas ou empiristas, quanto à questão do conhecimento humano. Né? Existem estudiosos, né, da filosofia que falam que racionalistas brigavam com empiristas, que havia esse conflito entre racionalistas e empiristas. Né? Eu vou explicar isso. David Hume não era contemporâneo a Descartes. René Descartes, ele foi primeiro, na história da filosofia, na história da modernidade, primeiro veio René Descartes, depois veio David Hume. Primeiro veio o racionalista, depois veio o empirista, David Hume. Então, Descartes não teve como discordar de David Hume. Mas René Descartes desconfiava de que o conhecimento humano adivinha da experiência. Porque para Descartes, a experiência humana engana. Por exemplo, a gente vê, né? A gente tem a experiência do sol nascendo no Oriente e se pondo no Ocidente. Nós humanos, nós vemos o movimento do sol. Mas não é o sol que está se movendo em relação à Terra. A Terra faz o seu movimento de rotação e translação. É a Terra que se move em torno do Sol e não o contrário. Por mais que há essa impressão, essa experiência de que nós estamos vendo o Sol se mover. Então, a experiência não é
segura para o conhecimento humano. Não é totalmente segura para o conhecimento humano. Então, Descartes desconfiava do empirismo. David Hume desconfiava, tirava créditos dos racionalistas ou do racionalismo. René Descartes, ele propôs a existência, a prova da existência de Deus por meio da natureza. Explicando, se a natureza e a matemática elas são tendenciosas ao certo, então elas precisam advir de uma coisa perfeita. E essa coisa perfeita só pode ser Deus. A natureza, por exemplo, os átomos da água. A água, no estado sólido, possui seus átomos mais rígidos, mais juntos. A água, em seu estado líquido, possui seus átomos um pouco mais livres. E a água, em seu estado gasoso, possui seus átomos em, digamos, agitação, movendo-se em diferentes sentidos. Esse fenômeno é o mesmo na África, na Austrália, na Alemanha e em qualquer lugar do mundo. Perceba que a ciência tende a ser certa, incorruptível. Em palavras mais refinadas, a ciência ela é presunçosa à verossimilhança, ou seja, a ciência ela tem potencial de estar ou funcionar certamente, ou como ela deveria funcionar. A matemática, por mais que a matemática não seja perfeita em sua totalidade, ela tem também, assim como a natureza, ela também tem a sua tendência ao certo. A geometria, a álgebra, a aritmética, elas buscam, elas não buscam não, mas elas possuem suas propriedades incorruptíveis, mas quando pegamos o número 10 e dividimos por 3, o resultado
o quociente será 3,3333 e ao infinito, uma dízima periódica. E se pegarmos essa dízima periódica e multiplicarmos por 3, o resultado não será 10, mas sim 9,9999. Então a conta não bateu. Se eu pegarmos 8 e dividir por... Se eu pegar 8 e dividir por 4, haverá 2. E se eu multiplicar 2 por 4, resultará em 8. A conta bateu. Mas a conta do 10 dividido por 3 e 3 multiplicado por 10 não bateu. Então a matemática não é perfeita em sua totalidade. E também a matemática possui uma área, uma especificidade que se chama números complexos, que estudamos no ensino médio. Pela minha vaga lembrança em relação ao objeto de estudo dessa especificidade da matemática, números complexos atestam que a matemática também... Números complexos também é um outro exemplo que atesta a imperfeição ou a não perfeição na totalidade da matemática. Mas mesmo assim, a natureza e a matemática, elas têm essa convergência para o certo. Tendência, convergência para o certo. E se elas possuem essa convergência para o certo, elas só podem derivar de uma coisa incorruptível, que seria Deus. Beleza. Então, para Descartes, Deus existe segundo a razão humana. Mas David Hume, em todo o seu empirismo, ele poderia indagar a Descartes. Suponhamos que exista o personagem David Hume, empirista, e Descartes. David Hume não era contemporâneo a Descartes, né? Ele era depois, como eu falei, mas suponhamos que haja o personagem David Hume e Descartes. E o personagem Descartes. Bom, David Hume, ele pode falar, bom, as suas, por Descartes, realmente, os seus trabalhos, eles são profundos, mas suponhamos que haja na Austrália povos originários que nunca tiveram acesso a uma divindade. Vamos pegar um outro exemplo. Jesus, ele pode existir para muitos. A Bíblia, no livro de Mateus, diz, está escrito lá, que à direita
de Jesus. As pessoas que estão à direita serão levadas ao céu. Vinde a mim, benditos de meu Pai, vocês que deram comida quando eu estava com fome, bebida quando eu estava com sede. E à esquerda, aparta-te de mim, vocês que fazem o mal. Então, para o Ocidente, para o cristianismo no Ocidente, Jesus, ele seria o juiz que levaria, julgaria a humanidade. Mas, como Jesus, ele pode não apenas ser o juiz, mas existir, sendo que existem povos originários, seja na África, na Austrália, na Ásia, que nunca tiveram contato com divino, com ninguém que pregasse as boas novas, o evangelho, né, em termo mais laico, ninguém que pregasse o evangelho, a Bíblia. Como Jesus pode existir em sua totalidade, sendo que existem pessoas, grupos, comunidades que nunca tiveram acesso a um livro sagrado ou nunca experimentaram algum livro sagrado. Perceba que David Hume ele está utilizando a experiência humana para chegar a um conhecimento. O que eu quero chegar aqui é que Descartes, eu atribuo uma medalha de ouro para Descartes e uma medalha de prata, menos mérito para David Hume, porque Descartes ele poderia muito bem ter falado para Hume que tudo bem, existem povos que nunca. Existem exceções, só que esse não é o mérito do assunto. Por mais que existam pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia, Deus, na razão, vai continuar existindo. Eu penso que Descartes ele foi mais na raiz do conhecimento humano, enquanto que David Hume, em todo o seu empirismo, ele foi mais superficial. Mas eu vou tratar David Hume quando eu for falar de Kant. Portanto, havia sim uma disputa entre o racionalismo e empirismo. Porém, assim, havia essa disputa, ambas as escolas tinham o seu valor, mas, no meu entendimento, o filósofo francês René Descartes, ele tem mais profundidade nas suas
nos seus trabalhos, nas suas meditações. Então, isso eu tentei abordar algumas atribuições dessas duas escolas de pensamento, racionalismo e empirismo, que tomaram parte do período moderno na história da humanidade. Kant. Kant, ele revolucionou o conhecimento e, consequentemente, a ciência, como conhecemos. O conhecimento e a ciência como entendemos. A ciência que nós trabalhamos, né, hoje em dia. Para Kant, vamos de novo pegar Kant como personagem. Ele, eu não cheguei a ler nenhuma passagem do que eu vou falar agora, nada registrado. Eu não cheguei a ver nenhum registro, mas eu penso que muito provavelmente Kant meditou nas produções de Descartes. E Kant pode ter falado ou pensado. Realmente, cara, Descartes foi profundo nas suas meditações. Só que David Hume, esse cara aqui, esse filósofo escocês, mais recente, que não é tanto o meu contemporâneo assim, mas ele morreu depois de René Descartes. Esse David Hume, eu penso que a contribuição dele para a filosofia é mais urgente e necessária. Não, mais urgente e ligeira para os meus trabalhos. Não só para a filosofia, mas para os meus trabalhos. Por mais que David Hume ele pareça ser superficial nas suas ideias e meditações. Porque realmente o conhecimento humano começa na experiência. Por mais que Descartes ele fez todo esse percurso para estabelecer propriedades fundamentais para o conhecimento humano, né? Como um conhecimento é seguro, né? Esse método cartesiano, o conhecimento humano ele de fato começa na experiência, e isso que David Hume propôs, isso realmente é difícil de ser negado.
É difícil de ser contrariado, no mínimo, né? Então, David Hume é mais urgente para as minhas meditações. Isso pegando o Immanuel Kant como personagem. Tá. O conhecimento para Kant, o conhecimento humano começa na experiência. Mas o que eu quero deixar em ênfase aqui é que existem entes ou coisas no mundo que o ser humano não consegue conhecer. Porque o conhecimento humano é limitado. Isso foi a revolução, a grande descoberta que Kant fez. Kant distinguiu fenômeno de coisa em si. Então, peguemos como exemplo esse livro aqui. Aqui, esse aqui é o número 2. No fundo desse número 2 existe uma cor. No fundo desse ícone, dessa imagem, existe uma cor. E essa cor eu conheço, eu sei que essa cor é amarela. Eu conheço essa cor amarela porque ela se mostra para mim. Eu conheço os objetos, as coisas, os entes presentes no mundo por meio daquilo que é mostrado para mim. E isso seria o fenômeno. Então eu conheço esse amarelo aqui, eu sei que isso é um amarelo, eu sei que isso aqui é um amarelo, porque essa cor mostra para a minha visão, para a minha sensibilidade. Eu, ser humano, conheço apenas o fenômeno, ou seja, aquilo que se mostra. Agora, a essência das coisas eu não consigo conhecer. Um outro exemplo, esse corretivo de caneta aqui, essa caneta corretiva, esse corretivo. Eu conheço as propriedades desse corretivo. Eu sei que esse corretivo tem o objetivo de
corrigir falhas gráficas. Porque isso é mostrado quando eu erro graficamente, eu coloco em prática, eu coloco em funcionamento esse corretivo e essa função é mostrada para mim. Eu conheço o fenômeno da caneta corretiva. Mas e a essência do corretivo? Porque uma coisa é conhecer o objetivo, a função, as propriedades. Uma coisa é conhecer que o líquido do corretivo é branco, né? Outra coisa é conhecer a essência do corretivo. Peguemos outro exemplo, Deus. Para Kant, além das essências, além da essência das coisas, nós também não podemos, nós humanos também não podemos conhecer Deus. Nós podemos conhecer atributos de Deus, mas não o que ele é. Na Bíblia, há uma passagem em que Moisés viu as costas de Deus. Ver, isso de fato pode ter acontecido. Ele pode ter visto as costas de Deus, mas ele não conheceu Deus. Ele conheceu uma propriedade de Deus, Moisés. Abraão, quando ele ouviu de Deus, saia de tua terra, saia do meio de seus parentes e vá para uma terra que te mostrarei. Ele pode ter ouvido a voz de Deus, mas ele não conheceu Deus. Porque para Kant, o que Kant descobriu é que aquilo que o ser humano vamos melhorar mais. Kant descobriu que coisas para além da experiência humana não podem ser conhecidas pelo homem, pelo ser humano. Então, ouvir a voz de Deus não significa conhecer o ser de Deus. A essência dos
os entes desse mundo, e Deus não deixa de ser um ente, porque Deus, ele é uma coisa. As essências, nós não temos ou não podemos conhecer. Essa caneta aqui, ela tem as suas propriedades e tem diferentes objetivos, por mais que tenha o seu objetivo primordial, que é escrever, assim como um lápis, escrever. Ter diferentes objetivos não significa conhecer a essência de tais objetos. Uma caneta escreve, mas ela também pode furar, ela pode rabiscar. E rabiscar é diferente de escrever, que é diferente de furar. Então a caneta possui funções e objetivos diferentes. Mas o ser da caneta, por mais que nós possamos conhecer o rabisco, o furo e a escrita, porque é mostrado para a gente esses fenômenos, né? nós vemos esses fenômenos. O ser da caneta nós não podemos conhecer. E nós não podemos conhecer o ser a essência da caneta porque essa essência ela está fora da experiência humana. Essência é diferente de objetivo e função. O Paulo Vitor, eu possuo características e propriedades. Eu gosto de ouvir rock.
eu gosto de meditar. Mas essas características minhas não definem a minha essência. Porque o meu ser é algo muito mais profundo. Quando uma pessoa fala que a minha essência é adorar a Deus, isso não seria uma essência da pessoa, mas sim uma característica dela. Porque a essência de uma pessoa, como nós podemos chegar? É algo tão profundo que eu não consigo definir. Essa essência eu tenho medo de misturar com abstração, né? Mas essa essência seria realmente a coisa em si. Esse lápis mostra as suas propriedades. Esse lápis aqui, ele é preto, ele é, acho que é cilíndrico, pontiagudo. Mas qual é a essência do lápis? O que é ele em si? Ah, a essência dele é escrever. Não. Porque escrever não faz o lápis ser um lápis. Porque o lápis também pode vamos usar o exemplo mais fácil. Furar. Então,
o lápis possui outras características que o fazem ser lápis. Eu sei que a função principal do lápis é escrever. Mas escrever não pode ser a essência do lápis, porque o lápis também pode furar. Então a gente não pode definir a essência de uma coisa pelo que ela faz, pelo aquilo que ela mostra pra gente, pela nossa experiência. Eu preciso, eu ainda me sinto um tanto raso nessa distinção de fenômeno e coisa em si. Existe um livro que é a Metafísica, que, salvo engano, foi Giovanni Reale que escreveu, e esse livro foi inspirado, salvo engano também, foi inspirado na Metafísica de Aristóteles. Nesse livro há abordagens sobre substância. E lendo esse livro, o estudante ele tem uma compreensão mais refinada sobre isso que eu estou falando. Esses assuntos epistemológicos, eles mexem com a nossa forma de interpretar o mundo. Porque eles fazem, esses assuntos, eles fazem a gente refletir e meditar. Mas essa epistemologia moderna, ela ela foi caracterizada por essa essa forma. Jeito é uma linguagem imprópria, inapropriada. Mas essa forma, a epistemologia moderna teve essa forma de trabalhar o conhecimento humano e mais genericamente trabalhar o saber humano. É isso aí.